Sim. Como protestante, inclusive, me senti representado pela CNBB, né? Pela CBB, CNBB dos Batistas, pela CBB. Porque ela teve coragem de se posicionar, mostrando o quanto o Estado democrático de direito precisa ser preservado e o lugar da religião nesse processo. E mais, o que vocês viram acontecendo em Aparecida, não é? Que foi assim tão apoteótico, eu acompanho isso todo dia em várias regiões do Brasil. Vou te falar por quê. Eu costumo usar bastante o Instagram, né? De 2019 para cá, eu comecei a usar muito o Instagram e faço muitas lives. E eu me coloquei à disposição de fazer lives sobre reconciliação, aceitar a pluralidade, as escolhas do outro, porque eu percebia, intuía, via alguns movimentos de gente demonizando quem não votasse no determinado político e tal. Eu recebi numa semana, sabe, Kelder? Numa semana, mais ou menos umas 50 mensagens de pessoas que foram expulsas da igreja porque criticaram o voto do pastor ou a imposição de uma comunidade de fé do pastor. Claro, como no mundo evangélico pelo menos 60% vota no Bolsonaro, então você já consegue saber. 60%, não é mais, não? É o que a gente sabe pelas pesquisas, assim, né? Que é uma outra coisa também, né? O ser evangélico não é ser bolsonarista. Sim, sim, É uma sim. coisa importante em Não é dizer isso. não é uma condicionante, Não né? é, não é sinônimo. Bom, é, e um caso foi muito emblemático, assim, me chocou muito. A moça era diaconisa e ela disse que participaria da ceia, né, da Eucaristia, ajudaria no final de semana, e o líder religioso, o pastor, ficou sabendo que ela tinha críticas ao candidato daquela comunidade, ao candidato que o pastor o tempo todo ficava lá anunciando de púlpito, que é o Bolsonaro aqui, né, nesse caso. Ao ficar sabendo, ela foi afastada do seu trabalho religioso e convidada com seu marido e filhos a se retirarem da igreja. Então, quer dizer, quando você constrói um ambiente de uma espécie de guerra espiritual, em que votar em determinado político representa, significa estar do lado do demônio, do mal, contra a família, etc., isso torna o espaço religioso um espaço de risco. Olha esse caso. Então, o que nós acompanhamos consternados nesses casos que foram divulgados pela mídia, no chão da vida aí das igrejas, a coisa é pior. Pior. Isso não é algo aleatório, né? Isso faz parte de um projeto muito bem arquitetado que vem ao encontro de demandas do povo, principalmente do povo mais empobrecido, né? Que Sim. é essa coisa eh, de um fundamentalismo, né? A partir, e você usa o imaginário religioso, você usa o sagrado para criar um inimigo imaginário, como está acontecendo aqui no Brasil, né? E aí você estabelece uma relação promíscua entre a igreja e a política. E tira a reflexão do campo da política, né, do plano terreno, né, Histórico-social, né? da sociedade, né, da vida concreta, e joga isso para o plano espiritual, porque lá você tem o domínio dessa narrativa e do imaginário do povo, né, que em suas necessidades busca uma resposta para os seus problemas, para as suas dores, para os seus dramas, né? E você tem toda uma argamassa aí para sedimentar um projeto autoritário de poder, né? E na medida que as instituições históricas elas se omitem, elas acabam sedimentando essa lógica que está aí. Então nós estamos vendo nacionalmente, né, essa disputa que transcendeu a política, que foi jogada lá para a estratosfera, né, na disputa do bem contra o mal, que é uma coisa assim extremamente fantasiosa e perversa e maléfica, é, em que as pessoas, ao invés de discutirem aquilo que é próprio da política, como, por exemplo, a economia que está um desastre,
a fome que está aí devorando tudo que encontra, a destruição do meio ambiente, né? Os abusos que as crianças sofrem todos os dias, os mais diversos, né? As violências cometidas contra as mulheres, contra os povos tradicionais, você vai discutir sexo de anjo, chifre de diabo, de demônio, porque é isso que está acontecendo. Então, é uma forma de desviar a atenção do povo para aquilo que realmente é necessário, a sua dignidade mínima, né? E quando nós trazemos isso aqui para o estado do Espírito Santo, para mim a situação ainda fica mais complicada, porque agora a gente tem na disputa do segundo turno alguém que tem um histórico de associação a uma instituição criminosa que foi extinta pela Justiça Federal porque era o braço armado do crime organizado. Pode, pô.